bom estar na casa do Senhor, como é bom estar em sua presença. Engrandecer o nome do nosso Pai Celeste, que cuida de mim, que cuida de você o tempo todo. Glória a Deus. Como esse Pai é bom, maravilhoso. Mesmo nós não merecemos, ou não merecendo, mas Ele é bom o tempo todo. Amém? Como disse o pastor Josué, eu estou meio torto, mas foi a coluna que deu um jeito. Mas estamos aqui sentindo a presença de Deus, sentindo essa unção poderosa. E deixa eu lhe dar uma informação. Deus, Ele cria uma atmosfera de adoração em todos os cultos que participamos. Todos os cultos que você vem, Deus cria uma atmosfera de milagres, de adoração para abençoar a sua vida, para transformar a sua história, para lhe proporcionar grandes vitórias nele e por meio dele. Quantos creem nisso? Diz amém. Aleluia. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, verso de número 17. Eu ministrei esta palavra esses dias em uma vigília. Meditei nessa palavra hoje e quero compartilhar com toda a igreja, porque julgo que será de grande proveito para mim e para a sua vida. Eu quero ministrar hoje sobre vencendo as batalhas da mente. Vencendo as batalhas da mente. Existe um escritor por nome Whitman, e ele escreveu um livro chamado O Poder Latente da Alma, e ele diz que as nossas maiores batalhas são travadas na mente. É na mente onde travamos as nossas maiores batalhas. É na mente onde surgem conflitos, onde existem lutas intermináveis. Mas com certeza hoje o Espírito Santo de Deus, que está na minha e na sua vida, me ajudará e te ajudará a vencer todo o conflito, toda a batalha que não quer cessar na sua mente. Amém? Lamentações, capítulo 3, verso de número 17, diz assim o texto sagrado: fui tão privado de paz que me esqueci da felicidade, a ponto de pensar, minha força se foi, e também minha esperança em Adonai. Lembra-te da minha miséria absoluta, do absinto e do fel. Eles sempre estão em minha mente. Esse é o meu motivo de eu estar deprimido. No entanto, em minha mente continuo voltando a algo que me dá esperança. A graça de Adonai não se dissipou. Sua compaixão não tem fim. Não, ao contrário, elas se renovam a cada manhã. Como é grande a sua fidelidade. Eu digo, Adonai é tudo que tenho. Por isso porei minha esperança nele. Adonai é bom para quem espera nele. Para quem o procura, é bom esperar com paciência pelo socorro do Senhor. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: é bom esperar com paciência o socorro do Senhor. Queridos, os versos que lemos foram escritos pelo profeta Jeremias, e julgo que foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E ele compôs 2 livros. Um livro recebe o seu nome, livro do profeta Jeremias, que descreve a sua história, o seu ministério, o seu chamado, as suas mensagens de alerta para Judá, para Jerusalém. E o livro de Lamentações, que são poesias fúnebres,
por conta do sofrimento que Israel, ou que Judá estava passando no cativeiro babilônico. Porém, eu quero começar lembrando quem era este homem, porque a sua história é interessante para que você perceba que mesmo sendo um grande homem de Deus, um grande profeta usado por Deus, mas também era homem, limitado e com algumas batalhas na sua mente. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 que o Senhor o chama, e o Senhor o comissionou desde o ventre da sua mãe. O Senhor fala para ele desde o ventre da sua mãe: eu te chamei e te dei como profeta às nações. Bem verdade é que ele tenta fugir desse chamado, ele tenta negar esse chamado, quando ele diz: Senhor, eu não sei falar, ou eu não passo de uma criança. E muitas vezes Deus nos chama, te chama para uma responsabilidade em sua casa ou na sua obra, e queremos fugir da responsabilidade porque somos bons em dar desculpas para Deus. Mas Deus aqui, ele argumenta com o profeta e diz: olha, eu vou colocar as palavras certas em seus lábios. Não se preocupe, você vai abrir a boca e eu vou encher, eu vou escrever a sua história e aquilo que você vai pronunciar e falar. E a Bíblia diz que Deus alertou este homem. Deus disse: olha, não vai ser fácil. Irmãos, parece-me que a Bíblia relata sobre a grande dificuldade e a luta que é, os embates que grandes homens passam por serem instrumentos de Deus. Não é fácil ser um vaso de Deus, um instrumento de Deus. Enfrentamos dificuldades. Já foi dito aqui em cima desse altar pelo nosso pastor que o ministério, ele nos priva de alguns direitos, ele nos priva de alguns gozos da vida. E o Senhor, quando chamou o profeta Jeremias, ele disse: não vai ser fácil, porém eu farei de ti uma cidade fortificada, coluna de ferro, muros de bronze. Ou seja, apesar das perseguições que você vai enfrentar, apesar dos embates e das lutas que você irá passar na sua vida, mas eu estarei contigo, a minha presença estará contigo. Você será uma cidade fortificada, ou seja, os seus adversários não conseguirão penetrar nessa cidade, não conseguirão lhe ferir, porque eu estarei com você. Bem, apesar de ouvir Deus, apesar de ouvir as promessas de Deus, apesar de ter a garantia de Deus de que o Senhor estaria com ele, protegendo, dando a palavra, mas o profeta Jeremias, ele passou por alguns embates, ele passou por algumas lutas. O seu ministério durou cerca de 40 anos, e perpassou o período de 5 reis que passaram por Judá. E a sua mensagem, meus irmãos, era uma mensagem confrontadora, era uma mensagem que revelava o pecado da nação, era uma mensagem que mostrava o erro da nação, de reis, de falsos profetas, de sacerdotes, e isso incomodava. Se vocês lerem o livro do profeta Jeremias, você vai ver que o seu ministério o deixou solitário, porque a sua mensagem era forte, a sua mensagem era dura, era uma mensagem de conserto, e por conta disso, reis o perseguiu, falsos profetas, sacerdotes, que estavam com a vida desmantelada e em pecado, perseguiam o profeta Jeremias. E essa perseguição foi criando algumas crenças e valores na vida deste profeta, porque, como eu já disse, nós somos humanos, e o profeta Jeremias, apesar de ser um grande homem de Deus, usado tremendamente por Deus, mas também tinha os seus períodos de crise. Como assim, pastor? Eu não entendi. Ele passava por crises na sua vida. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai perceber que ele já desistiu uma vez de ser profeta, quis entregar a sua credencial de profeta. Outra vez, ele disse para o Senhor se tornou como um riacho seco.
O Senhor se tornou para mim como um riacho seco. Versículos anteriores, ele chega a dizer para a nação de Israel que o Senhor era uma fonte de água viva, boa, e o povo tinha abandonado o Senhor para construírem as suas próprias fontes, e fontes que se tornaram com rachaduras e não sustentavam água, e eles correram para os falsos deuses. Aqui ele está mostrando o pecado da nação, o erro da nação, mas o que eu quero deixar claro para você é que ele fala que o Senhor é uma fonte de água viva, mas chega em um momento da sua história e da sua vida, diante dos conflitos, ele chega a dizer: o Senhor se tornou para mim como um riacho seco. Então perceba que existiram algumas crises no ministério e na vida deste grande homem de Deus. Chega um momento que ele se queixa e não entende: Senhor, porque os justos prosperam, porque os justos estão prosperando. E o Senhor vem ao encontro do profeta Jeremias e tem uma conversa com ele. Depois ele chega a declarar para o Senhor a sua carência, porque ele sentia falta. Ele era uma pessoa que não tinha amigos, ele era uma pessoa que não tinha alguém para contar, apesar de ter um ministério forte, um ministério profético, apesar de não se vender, apesar de não ministrar uma palavra que as pessoas queriam, que era uma massagem para o seu ego, mas ministrar uma palavra divinda do coração de Deus. Então ele não se vendia, apesar de tudo isso, mas o seu ministério, se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai perceber que ele não influenciou muitas pessoas. Ministério solitário. E ele sente esta solidão. E o Senhor fala com o profeta porque ele está se queixando. E o Senhor diz para ele: eu sei que até a sua família tem lhe traído. Eles planejam contra você. Eles tentam lhe ferir. Eles tentam lhe perseguir, ou estão planejando uma perseguição. Ele sente essa falta e este conflito na sua vida ao longo de 40 anos do seu ministério, vai sendo construído. Solidão, não era uma pessoa popular. Ele chega a dizer para o Senhor: Senhor, por que eles me amaldiçoam? Senhor, porque o Senhor permite isso na minha vida? Eu nunca me sentei com eles, eu nunca festejei com eles, e porque o Senhor permite tal coisa na minha vida? E como eu disse, todos aqueles que fazem a obra de Deus são chamados para realizar a obra de Deus, passa por perseguições, enfrenta lutas, tem dificuldades maiores do que aqueles que estão no banco, né? Não é que não façam, mas o peso daqueles que estão à frente da obra é sempre maior. Então chega um momento que ele está questionando com Deus, essas coisas estão passando pela sua mente, as cenas vão sendo remontadas na sua mente sobre a sua história. Será que isso não acontece conosco também? Será que não existem cenas da nossa vida que vão sendo remontadas? Você vai dando replay em cenas que ocorreram na sua vida, na sua história, e muitas vezes isso muda o seu humor, lhe deixa para baixo, triste, por conta das histórias ruins que você enfrentou, por causa das dificuldades que você enfrentou. E é justamente aqui que o profeta, ele está falando com Deus e falando sobre essas cenas que vão sendo remontadas na sua mente. E o Senhor vai falando com o profeta, e eu percebo, queridos, que para esses que o Senhor chama para uma obra específica, Ele permite alguns sofrimentos. Por quê? Porque o Senhor, Ele é general de um grande exército. Você é um soldado de Deus, e generais não treinam o seu exército com mordomia, com descanso. Os generais treinam o seu exército com suor e com dor. Os grandes treinadores, quando eles treinam os seus atletas, é com suor e com dor.
Então Deus permite sofrimento na minha vida e na sua vida, porque é um treinamento de Deus para superar as nossas crises, os nossos conflitos, as situações difíceis que passamos na vida. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, passaremos por sofrimentos e lutas. Existe uma teologia aí fora que diz que pare de sofrer. Esta não é a teologia verdadeira bíblica, porque o apóstolo Paulo, quando está treinando seu filho na fé, Timóteo, ele diz: sofre as aflições comigo, os meus sofrimentos. Ou seja, o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta, ela não vem para lhe destruir. Deus permite para que você esteja preparado para vencer as batalhas que virão sobre a sua vida. Você vence uma hoje, mas o Senhor está lhe preparando para vencer outra amanhã. Se desistirmos das nossas lutas e batalhas, como venceremos as batalhas maiores da nossa vida? Se desistirmos deste processo de treinamento de Deus na nossa vida, como venceremos os grandes desafios que irão surgir na minha e na sua vida? Então o Senhor está te treinando. Pastor, eu estou sofrendo porque Deus está me treinando. Sim, entenda que o Senhor está permitindo este sofrimento para lhe treinar, para lhe amadurecer, para que você esteja preparado para vencer outros e outros desafios, porque a vida não para. Será que eu estou falando alguma coisa errada aqui? Quem aqui já não passou por lutas, sofrimentos e venceu? E vieram outros e outros sobre a sua vida. E a vida foi dando continuidade. Você chegou até onde você está. Este sofrimento lhe deixou forte, preparado, preparada. Você não é o mesmo homem que um ano atrás, não é a mesma mulher que um ano atrás. Você evoluiu. Então, queridos, existiram alguns conflitos na vida do profeta Jeremias, que ele questionava com Deus, e Deus explicou algumas coisas, e outras não, porque Deus não tem que ficar dando satisfação à minha pessoa e nem à sua. Simplesmente é o treinamento de Deus, é assim que Ele faz. Essa é a dinâmica de Deus para nos ensinar lições valiosas na vida. Mais uma vez mais, em Lamentações, agora, a nação de Israel, que antes, no livro do profeta Jeremias, ouvia as profecias de advertência, as profecias vindas do coração de Deus, para divertir a nação acerca do pecado, de um caminho tortuoso, eles não ouviram. E agora em Lamentações, a nação de Judá, a nação de Israel, está no cativeiro babilônico. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém por cerca de 3 vezes. E em 586 foi a terceira e última vez que ele invade Jerusalém, destrói a cidade, ateia fogo e destrói o templo que foi construído por Salomão. Aqui agora, o resto do povo judeu foi para a Babilônia. E este livro de Lamentações, de fato, são poemas de lamentos, escritos por Jeremias, que reflete o sofrimento, a angústia do povo, mas também reflete o seu sofrimento e o seu lamento, porque apesar de saber que a sua nação um dia tramou contra ele, apesar de saber que a sua nação um dia o rejeitou, mas como descendente dessa nação, ele sofria por ver o seu povo sofrendo no cativeiro. E aqui a sua história vai sendo remontada na sua mente, a sua história vai sendo reconstruída na sua mente, e os conflitos vão surgindo, as indagações vão surgindo. Ele chega a dizer que ele não tinha mais felicidade, não tenho paz, esqueci o que é ter felicidade, ao ponto de pensar, minha força se foi.
e também minha esperança em Adonai. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando eu paro para pensar no sofrimento da minha história, quando eu paro para pensar no sofrimento da minha vida, nas coisas que eu já vivi, já passei, ou que eu estou vivendo, eu perco a esperança. Eu me sinto deprimido, ou seja, prensado para baixo. Eu me sinto aflito. A vida tem sabor de fel, amarga. Quando ele começa a reconstruir cenas da sua vida, ele começa a ter este tipo de sentimento. Isso acontece comigo e com você. Pastor, ele não era homem de Deus, usado por Deus, profeta, recebia a mensagem direta de Deus, sim. Mas havia conflitos. Por quê? Porque somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais também. Como espirituais, estamos fortes, confiantes em Deus, mas muitas vezes o nosso psicológico se abate, e isto reflete no meu corpo físico. Aí vem as doenças psicossomáticas da alma, refletida em seu corpo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que o Brasil está em primeiro lugar com transtorno de ansiedade e depressão. E esses dias eu falei, quando eu ministrava, que na grande maioria dos atendimentos de gabinetes, os conflitos são na alma. Os conflitos são emocionais. Pessoas emocionalmente confusas, abatidas, ansiosas, deprimidas dentro da igreja. Porque muitas vezes não conseguem resolver conflitos que aconteceram na sua história, e isso fica remontando na sua mente. O seu passado vem cada vez mais vindo à tona, dia após dia, pontos, gatilhos na vida, situações, gatilhos na vida, lhe levam para o passado novamente, e você começa a ver aquela história sendo reconstruída na sua vida, e você não sabe lidar com isso. Isso estava acontecendo. Jeremias está se queixando, está se lamentando. Fui tão privado de paz, que me esqueci da felicidade, a ponto de pensar, minha força se foi. Quantas vezes nos sentimos sem força? Senhor, eu não tenho força para ir para a igreja. Senhor, eu não tenho força para orar. Senhor, eu não tenho força para clamar. Senhor, eu não tenho força para adorar o seu nome. Senhor, eu não tenho força. Quantas vezes nos sentimos assim? Minha esperança se foi. Lembra-te da minha miséria absoluta, do absinto e do fel. Eles sempre estão em minha mente. Esse é o motivo de eu estar deprimido. Ele consegue identificar o ponto central dos seus conflitos. A minha miséria, o meu sofrimento, a minha história, os meus fracassos, eles estão constantemente na minha mente. Ou seja, o seu sistema de crença. E crença é como você enxerga você, os outros e o mundo à sua volta. E essas crenças são construídas na nossa infância, ao longo do nosso desenvolvimento. E muitas vezes uma história de ruptura afetiva, traições, conflitos, falta de afetividade, de carinho, de atenção, de proteção, vai remontando valores, crenças na sua vida, e você se sente que não tem valor. Quantas vezes pensamos assim, eu não sou importante? Quantas vezes existem pessoas que dizem, eu não sou importante, eu não tenho valor? Ou quantas vezes pessoas dizem, ninguém me ama? Isso remonta a uma crença que essa pessoa tem, e que foi construída, e que ela traz consigo.
e que situações do presente reforçam esse sistema de crença. E mesmo estando dentro da igreja, parece que as coisas não mudam. Parece que você não consegue se sentir importante, mesmo ouvindo um hino que fala que Deus te ama, que Deus cuida de você. Pastor, e o que é que eu faço então? O profeta Jeremias identifica estas crenças centrais na sua vida e ele começa a substituir, a mudá-la. Como? Aí ele diz assim: no entanto, em meio a essas perturbações mentais, em meio a esses conflitos da minha alma, em meio à minha história conflitante, no entanto, em minha mente continuo voltando a algo, ou seja, enquanto os pensamentos automáticos, disfuncionais na sua vida, estão te levando cada vez mais para longe. O profeta Jeremias, ele diz assim: em algum momento que eu estou pensando coisas negativas acerca da minha vida, da minha história, que eu não consigo, que eu não tenho, que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que eu não vou superar isso, que eu não vou dar a volta por cima, ou que eu não vou me libertar dessa situação. E quando ele vai pensando isso, algo chama de volta, o traz de volta. E o que é? Ele diz: algo que me dá esperança. Ou seja, ele começa a remontar e substituir esses pensamentos de fracasso a algo que lhe dá esperança, algo que lhe traz esperança em sua vida, em sua alma. Ele substitui esses pensamentos disfuncionais, que você não vai conseguir, que a sua história é uma história de fracasso, de derrota, que você nunca vai superar isso. Ele diz assim: olha, eu trago à minha mente algo que me dá esperança, algo que me faz vencer, algo que me faz prosseguir, algo que me faz caminhar mais um dia. E o que é que você traz que lhe dá essa esperança, que promove essa esperança, ou que promove essa esperança? Aí ele diz: a graça de Adonai não se dissipou, sua compaixão não tem fim. Não, ao contrário, elas se renovam a cada manhã. Quem se renova a cada manhã? Quem é que se renova a cada manhã? Quem é que se renova a cada manhã? Queridos, está no plural. Elas se renovam a cada manhã. O que é que se renova todas as vezes que o sol surge no céu? Um dia novo, a esperança, a graça e a compaixão do Senhor. Aleluia! A esperança, a graça e a compaixão do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Ou seja, talvez você possa dormir triste, angustiado, abatido. Talvez você possa dormir até mesmo sem esperança. Mas pela manhã, quando o sol vai raiando, que é um novo dia, você se levanta e você começa a se reprogramar. Você começa a pensar, aleluia, em novos planos, em novas estratégias. É a esperança que o Senhor vai promovendo na sua vida. E a graça de Deus, pastor, a graça de Deus se manifesta. E a compaixão junto também. A esperança fala de um sentimento de que aquilo que foi impossível pode se tornar possível. Este renovo da esperança é muitas vezes você dorme dizendo assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas de repente quando você amanhece, vem um renovo do Senhor, junto com a sua graça e compaixão, e aí você pensa: mas tem mais uma saída, tem mais um plano que pode dar certo, tem algo que eu posso construir de maneira diferente, tem uma janela aberta para o lado de cima que eu não tinha visto. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo, queridos,
Ele escreve aos Romanos no capítulo 5, verso de número 3. Eu quero ler com vocês. Diz assim: mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência, resistência produz caráter, e caráter produz esperança, e essa esperança não nos decepciona. Aleluia, glória a Deus. Caráter aqui é a maneira de ação, de como você vai agir diante das dificuldades. Ou seja, estamos em um treinamento, estamos sendo treinados por Deus. Mas pastor, o Senhor disse que todas as manhãs a esperança se renova, mas também a graça de Deus. E a expressão graça é um termo teológico, que está fundamentado no judaísmo e cristianismo, que fala deste dom sobrenatural de Deus, que veio para a humanidade para manter ou preservar com vida a humanidade, mas também trazer a salvação. Ou seja, a graça de Deus não apenas se manifestou trazendo salvação, mas se manifestou também para proporcionar à raça humana meios de sobrevivência. Ou seja, o Senhor que cuida dos lírios e dos pardais, Ele também preserva esta raça humana, Ele também preserva a humanidade. A graça se manifesta trazendo cura na alma, cura no corpo físico. A graça do Senhor se manifesta trazendo salvação. Aleluia. Esta graça, ela se manifesta e se renova todas as manhãs. Pastor, eu não sou merecedor, porque às vezes o nosso sistema de crença e a forma como você se enxerga, você diz assim: mas eu não sou merecedor dessa graça. Olha, eu tenho feito tanta coisa que tem decepcionado a Deus. Parabéns, você que consegue decepcionar a Deus, porque a minha Bíblia diz que Deus, Ele conhece a nossa história do início ao fim. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece a sua vida. O salmista Davi, no Salmo de número 139, ele diz que o Senhor conhece todos os nossos dias. Ou seja, se Deus te chamou, se Deus lhe fez uma promessa, Ele já conhecia a sua história, sabia que em algum momento dessa história você iria deslizar, mas que a graça dele estaria lá para te colocar de pé todas as manhãs, te sustentar dia após dia. Aleluia, glória a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ainda no capítulo 5, verso de número 20, ele diz: aonde abundou a lei, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Para o maior pecador, mais graça derramada sobre ele. Para o maior pecador, mais graça derramada sobre a vida deste homem ou dessa mulher. E por que eu cito Paulo? Porque para mim ele é a referência no Novo Testamento que entendeu a graça de maneira esplêndida. Apesar de alguns conflitos, porque em algumas cartas ele chega a dizer: eu sou como um filho abortivo. Em outras ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos. E talvez isso remonte àquilo que ele praticou, as mortes que ele participou, pessoas que foram presas enquanto ele era Saulo, antes da transformação. E aí eu achei algo interessante meditando nessa palavra, e eu entendia por isso que o próprio Jesus foi diretamente a ele, e se revelou diretamente a ele para alcançá-lo. Porque talvez se fosse outra pessoa não conseguiria, mas o próprio Cristo marcou esta agenda, a caminho de Damasco, para se revelar ao apóstolo Paulo, para ele entender que esta graça também foi derramada sobre a sua vida, que apesar de toda a sua história de perseguição, de morte, de atrocidade, o Senhor havia o resgatado. Talvez ele carregasse um pouco esses conflitos, mas ele entendeu de maneira esplêndida a graça que é para todos. Ele entendeu tanto
esta graça e este amor, que quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, e isso eu faço questão de ler com vocês, Romanos capítulo 7, versículo de número 15, Romanos capítulo 7, verso de números 15, ele começa assim: não entendo o meu comportamento. Como, apóstolo Paulo? Ele começa escrevendo: eu não entendo o meu comportamento. Não desejo fazer o que eu faço, em vez disso, faço o que odeio. E, se faço o que não desejo, estou de acordo que a lei é boa. Entretanto, porém, agora, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Porque sei que não existe nada de mim. Porque sei que não existe nada de mim que seja bom. E ele remonta a natureza, mas se trata da minha velha natureza. Porque posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que eu faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Deste modo, considero uma regra, um tipo de lei perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está ali comigo. Portanto, no meu interior concordo totalmente com a lei de Deus, mas nos meus membros vejo a lei diferente, que batalha contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que opera em meus membros. Que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Aí ele vai concluindo dizendo: graças a Deus, Ele, o Senhor, o fará, por intermédio de Jesus, o Messias, nosso Senhor. O que é que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe uma lei que batalha todos os dias, que ele trava todos os dias. É uma lei que o leva a pecar, mas a lei do Espírito que está em sua mente, ela rejeita este pecado, mas vez por outra ele acaba pecando como ser humano, e ele se sente miserável. Será que isso não acontece com você, comigo? Quantas vezes erramos e falhamos, e pensamos: eu decepcionei o Senhor, eu pequei, e agora o que é que vai ser da minha vida, da minha história? Precisamos tomar cuidado, queridos, porque estamos tendo uma visão de Deus do Antigo Testamento. Como assim, pastor? Um Deus que só sabe punir, um Deus punitivo. A visão do Antigo Testamento, do povo judeu, eles não tinham a noção de eternidade. Então a visão deles era que aqui na terra eles seriam abençoados ou amaldiçoados, ou condenados, ou punidos. Esta era a visão, e parece que estamos caminhando sobre essa perspectiva. O apóstolo Paulo compreende esta graça e ele diz: olha, eu sou ser humano como você. Existem pensamentos, existem desejos, existem situações na minha vida conflitantes, existem coisas que eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Aí ele chega a uma conclusão: miserável, o homem que sou. Quantas vezes nos sentimos assim, miseráveis, indignos. Eu não era digno daquela bênção, eu não era digno daquele milagre. Não, aquilo era para o pastor, aquilo era para aquele irmão que está todos os dias no círculo de oração. Eu não merecia isso. Queridos, esta graça se renova manhã após manhã.
Essa graça me alcança, te alcança dia após dia. Aleluia. Nós não merecíamos mesmo não, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor te alcançou. Independente da sua história, independente das coisas que você fez ou praticou na sua história, o Senhor já conhecia, e mesmo assim, a palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Ele não erra nas suas escolhas, Ele não fica equivocado. O Senhor te escolheu, você está aqui esta noite ouvindo esta palavra porque o Senhor te escolheu, e Ele está dizendo para você que o Senhor já te perdoou. A sua história foi apagada, anulada pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Mesmo que Satanás queira te julgar, porque esse é o papel dele, mas temos um advogado que advoga as nossas causas, Jesus Cristo justo. E está escrito no livro de 1 João capítulo 1 verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal e injustiça. João continua escrevendo no capítulo 2: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, que está sentado à destra de Deus, o nosso Pai. Aleluias. Ele quer que você sinta o perdão, porque já foi liberado para a sua vida. Ele quer que você sinta este perdão, porque já foi liberado para a sua história. Ele quer que você entenda que a sua história não influencia as decisões e os planos dele na sua vida. Bem sei eu os planos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, planos de bem-estar e de felicidade. Esses são os planos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Esta graça se renova manhã após manhã. Diz para o irmão que está do teu lado: a graça de Deus se manifesta todos os dias. Assim que você abre o olho, o Senhor, aleluia, tem uma nova história para você. O Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem uma nova história para você. Ele continua, o profeta, ele fala da compaixão. Isso é esplêndido, porque compaixão é um termo latino que pode ser descrito como uma compensação ou uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Olha que interessante isso. Essa compaixão de Deus, ela se renova também todas as manhãs. E essa compaixão pode ser entendida como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Ou seja, todos os dias, pastor, tem dia que eu não levanto bem, mas o Senhor que tem compaixão, que é compassivo com você, Ele compreende o seu estado emocional, Ele entende o seu estado de humor. Talvez tem dias que você levante para baixo, cabisbaixa, triste, aleluia. Mas eu quero te dizer, por meio desta revelação divina, que o Senhor compreende o dia em que você não acorda bem. Mesmo a graça dele se manifestando na sua vida, mesmo muitas vezes a esperança vindo, mas Ele compreende aquele dia que você levanta para baixo, mal, o estado de humor lá embaixo, aleluia. Essa compaixão, ela se renova, e o Senhor Ele entende, e muitas vezes Ele muda esse estado de humor durante o dia. Às vezes você vai trabalhar e o Senhor faz algo diferente, aleluia, no seu dia. Às vezes Deus manda uma palavra para você, às vezes é um hino que você ouve, às vezes é uma ministração que você assiste, aleluia. Às vezes é algo que acontece de sobrenatural, que o Senhor faz, e Ele faz questão que você perceba. Esta compaixão do Senhor, que entende o seu estado emocional, ela se manifesta manhã após manhã, e muitas vezes ela muda esse estado emocional, esse estado de humor deprimido que você se encontra.
e o Senhor traz alegria, e de repente, você amanheceu triste, mas chega na metade do dia, você está sorrindo, dando risada, alegre, contando piada para o irmão, para a irmã, aleluia, aleluia, dando glória a Deus. Muitas vezes o seu dia foi até péssimo, mas quando você chega no culto, aleluia, o Espírito Santo do Senhor providencia um ambiente gostoso, e Ele muda esse estado de humor, e você sai alegre, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. A compaixão do Senhor, ela se renova. Aí ele vai encerrando, e eu vou finalizando também, quando ele diz: eu digo, Adonai, o Senhor é tudo que eu tenho, por isso eu porei a minha esperança nele. Aonde está a sua esperança, crente? Aonde está a sua esperança? Será que a sua esperança está nas previsões de catástrofes que a mídia solta? Será que a sua esperança está muitas vezes na fala daquele irmão que está mais para lá do que para cá, que quando você encosta nele, ele não tem nada de bom para contar, só tem informações negativas? Você sabia que para cada informação negativa que você ouve, você precisa de 3 positivas para mudar a negatividade na sua vida? Então cuidado com quem você anda, cuidado quem você ouve, cuidado o que você ouve. Tem pessoas que só sabem dar informações negativas, de catástrofes, negativas a vida toda. Isso vai contaminando aos espias que tinham a promessa de Deus. Livro de Números, Josué, Moisés envia os espias, eles comprovam, olham que a terra é boa e manda leite e mel, mas de repente eles mudam o discurso, e olha o que aconteceu. Mesmo Josué e Caleb se levantando, e diz: com eles está o braço de carne, mas conosco está a mão poderosa do Senhor. Mesmo assim, eles foram contaminados pela negatividade. Cuidado, cuidado com profecias negativas que não advêm de Deus, só sabem profetizar coisas ruins, porque na vida daquela pessoa só tem coisas negativas. Cuidado com o que você ouve. Aonde está a sua esperança? A sua esperança tem que estar no Senhor. Pastor, é levar uma vida alienada? Não. É ter conhecimento, é ter compreensão das coisas que estão à sua volta, mas a sua esperança não está firmada, alicerçada nessas informações negativas, mas no Senhor. É o que o profeta diz: o Senhor é tudo que eu tenho. O salmista Davi, ele chega a declarar: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Será que estamos na mesma fé? Será que estamos nessa mesma crença, nessa mesma esperança? O Senhor é tudo que eu tenho. A minha esperança é estar no Senhor. Aí ele vai encerrando dizendo: Adonai é bom para quem espera nele, para quem o procura. É bom esperar com paciência pelo socorro do Senhor. Oh, que maravilha! Ele está dizendo: é bom esperar no Senhor, porque Ele é bom. A bondade do Senhor vai se manifestar para aqueles que estão esperando nele. Ah, queridos, se você entendesse como você consegue uma reação de Deus por meio da sua ação de esperar. Às vezes você está na dificuldade, na luta, na prova, mas a sua esperança está no Senhor, e Ele que vê o seu estado de espera se manifesta com bondade na sua vida. E Ele que contempla o seu estado de espera,
Ele se manifesta compensando essa espera que você teve nele. Só que o grande problema é que às vezes queremos dar o nosso jeitinho, queremos ajudar Deus, queremos resolver por Deus, e não temos paciência de esperar pacientemente. Estamos na era da tecnologia, dos avanços tecnológicos, redes sociais, tudo muito prático, tudo muito rápido, e estamos nos adaptando a isso, e queremos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus. Deus agora tem que responder no meu tempo, na minha hora. Eu oro agora e quero que Ele responda antes de eu terminar a oração. É ou não é? Quantas vezes dizemos para Deus: Deus, o Senhor está demorando. Quantas vezes dizemos isso? Quantas vezes declaramos isso: Senhor, o Senhor está demorando demais, eu estou cansado de esperar. Esperar com paciência é esperar sem reclamar. Esperar com paciência é esperar sem murmurar. Esperar com paciência é esperar o tempo de Deus. A hora de Deus vai acontecer. O Senhor vai enviar o socorro. O Senhor vai mudar esta sentença. O Senhor vai derribar este cativeiro. Mas é no tempo dele. Espera, porque o Senhor, Ele é bom. E quem espera com paciência verá o socorro de Deus se manifestando na sua história. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Não é na minha hora, é na hora dele. Espera com paciência. Aleluia. Coloca a mão de profeta no ombro da pessoa que está do teu lado e diz: espera com paciência. O socorro do Senhor está a caminho. O socorro do Senhor está a caminho. Enquanto você espera, Ele está cuidando. Enquanto você espera, Ele está fazendo de você uma cidade fortificada. Enquanto você espera, Ele está fazendo de você uma coluna de ferro. Enquanto você espera, Ele está fazendo de você muros de bronze. Enquanto você espera, o Senhor está te protegendo. Espera, o socorro do Senhor virá. O socorro do Senhor virá. Ele se manifesta no tempo da nossa angústia. Aleluia. O Senhor se manifesta no tempo da nossa aflição. Ele compreende, Ele entende, Ele sabe lidar conosco, Ele sabe cuidar de cada um de nós. Queridos, o Senhor entende você. Quantas vezes você se cobra por algo que aconteceu na sua vida? Quantas vezes você se sente responsável por uma situação que muitas vezes não estava nem no seu controle? Quantas vezes você leva uma vida de cobrança? Aleluia. Quantas vezes você está carregando uma corrente tão pesada? E aí vem os sintomas de cansaço, de fadiga, ombros pesados. E muitas vezes você não entende o que é, porque eu estou me sentindo assim, emocional, abalado pelas cobranças, pelos sentimentos de fracassos. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer uma oração especial, profética sobre a sua vida. Correntes vão ser quebradas, anuladas nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua história, pelo seu ministério. Pastor, por que será que eu tento tanto e não consigo? Eu quero orar por isso. Nós vamos orar. Pastor, por que será que eu começo as coisas e não termino? Pastor, porque existem coisas mal resolvidas na minha vida? Porque a minha história me acompanha. Eu preciso de um milagre, eu preciso me libertar disso. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida agora. Eu vou orar por você e correntes vão ser destruídas pelo poder do nome de Jesus. Grilhões vão ser destruídos. Aquilo que amarrava a sua vida, lhe prendia, lhe deixava para baixo. Você caminhava, está até caminhando, mas está caminhando arrastado, com pouca força que você tem, mas você tem se esforçado, mas você sente o peso dessas correntes do passado, da sua história, de pensamentos da sua vida, da sua existência, e muitas vezes você não consegue se libertar disto. Hoje o Senhor, aleluia, lhe trouxe aqui para providenciar na sua história esta libertação. O Senhor lhe trouxe
trouxe aqui, e você vai sair leve, você vai começar a sentir da parte do Senhor esse alívio. Fica em pé, por favor. Eu quero que você segure a mão dessa pessoa que está do teu lado agora, e você vai orar por ele, ele vai orar por você. Vamos apresentar a nossa história diante do Senhor. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história. Eu quero lhe dizer que você não tem condições de decepcionar a Deus, porque Deus não se decepciona. Ele conhece passado, presente e futuro. Deus conhece todas as coisas. Faça um clamor forte agora, clame ao Senhor, diga: Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Senhor, um dia eu levantei as minhas mãos te aceitando, e o Senhor mudou a minha história. Chega, Senhor, da condenação do meu passado, chega de acusações de Satanás, chega, Senhor, de ficar arrastando este peso, este fardo. A partir de hoje eu quero declarar na minha história, na minha vida, mudança. A partir de hoje eu quero declarar, aleluia, que eu ficarei livre, que eu vencerei as batalhas na minha mente. A partir de hoje eu quero declarar que Satanás não terá influência sobre a minha mente. Aleluia, eu quero declarar que hoje o Senhor está curando a minha alma. Eu quero declarar que a partir de hoje o Senhor estará curando os meus sentimentos. Glória a Deus. Ore, ore, ore agora, ore agora. Aleluia, apresente o Senhor agora, em nome de Jesus. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, aleluia, talvez você precisa disso, talvez você precisa de um ato profético. Pastor, não, eu não quero apenas receber esta oração aonde eu estou, eu quero mais, eu quero sair do meu lugar. Eu posso, pode, se você quiser vir à frente e receber esta oração, faça isso agora, aleluia. Mas faça alguma coisa para mudar a sua história, faça alguma coisa para mudar a sua vida, faça alguma coisa para romper com essa história de dor, de luto, aleluia. Faça alguma coisa, se manifeste nessa noite. A sua ação vai provocar uma reação de Deus. Pastor, se eu contasse a minha história, pastor, o Senhor ia chorar comigo. Existem pessoas que sentem vergonha da sua história, vergonha das coisas que passou na vida. Existem pessoas que não conseguem compartilhar essa história para as outras pessoas, não conseguem se abrir, não conseguem ressignificar a sua história. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. É noite de cura para a sua alma, é noite de cura para a sua vida, é noite de cura para o seu emocional. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto o Senhor conosco, eu sinto a mão poderosa de Deus nessa noite se manifestando nas histórias aqui presente. Pai Celeste, eu oro agora, Senhor, pelas pessoas que ficaram no banco e pelas que estão vindo, Senhor, à frente. Pai eterno, talvez para essas que estão vindo e saindo do seu lugar, Pai eterno, seja um ato profético, seja necessário, Pai eterno, um passo a mais, um passo em direção à mudança, um passo em direção, Senhor, ao seu encontro, a uma vida nova, a uma vida liberta dos conflitos, a uma vida liberta, Senhor, de uma história de frustração. Meu Deus, Uramandaraga sobre Kamandere Kedere Kamandarás. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, eu fui infiel. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, dizendo: ainda que sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade do Senhor é imutável, independe do que eu fiz ou do que você fez. Ele está se manifestando nessa noite, na sua vida, na sua história. O Senhor é fiel na sua vida, o Senhor é fiel na sua história. Fiel é o Senhor para conosco, fiel é o Senhor para conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu quero quebrar pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, os grilhões, as correntes, as cadeias, Senhor, esta alma aflita, esta alma amarga, esta alma ferida, Senhor, que carrega esta ferida, essa cicatriz,
Senhor, que vem remontando, Senhor, a sua história, dia após dia, que não consegue se libertar, Senhor, desses pensamentos disfuncionais de fracasso, Senhor, de desamor, desvalor. Pai eterno, em nome de Jesus, o Senhor está conosco, o Senhor é poderoso para curar a alma, Senhor, o Senhor é poderoso para transformar esses pensamentos, Senhor, essas crenças nucleares, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor, para reconstituir, Senhor, valores advindos do teu reino. Meu Deus, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou cativo o cativeiro, o Senhor quebrou os grilhões, as correntes, Pai eterno, as maldições. Pai eterno, o Senhor quebrou, o Senhor quebrou, o Senhor anulou. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, eu anulo, Senhor, toda profecia autorrealizada, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, aqueles que estão aqui à frente e aqueles que ficaram lá, Senhor, em seu local, Pai eterno, em nome de Jesus, haverá uma mudança no seu interior, haverá uma transformação na sua vida. Pai eterno, em nome de Jesus, Satanás não achará mais brecha na sua mente, na mente do seu povo. Satanás não achará mais brecha, Pai eterno, para acusar, para entristecer, para abater. Pai eterno, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Cante. Oh, maravilha. Ele não desiste de você. Creia nisso. Acredite nisso. Sinta o perdão de Deus. Sinta o amor de Deus. Sinta a graça do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, todo peso, toda barreira, Senhor, que está na nave deste templo, seja derribada agora. Espírito Santo, toda potestade, todos os demônios, Pai eterno, que ainda segura esta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberta agora. Jesus conhece. Oh, existe uma guerra espiritual. Satanás não quer a sua libertação. Satanás não quer, aleluia, essa transformação na sua vida. Mas eu profetizo, pelo poder que há no nome de Jesus, libertação agora. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ele não desiste de você. Aleluia, diga, Ele não desiste de mim. Ele se importa comigo. Oh Deus de maravilha. Glória a Deus. Cantando ainda, cantando, mas abraça essa pessoa que está do teu lado agora. Aleluia, faça com que ela sinta, aleluia, que é o Espírito Santo abraçando. É o próprio Deus abraçando. Dá um abraço agora. Profetiza sobre ela. Diga para ela: hoje as correntes caíram. Aleluia. Se prepara para uma mudança radical de Deus. Profetiza isso. Se prepara para uma mudança radical de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Volta para o lugar, cantando. Aleluia. Eu não aceito. Escute isso. Eu não aceito que você volte para casa amargurado, amargurada. O Senhor trouxe uma palavra de cura para a sua alma.
O Senhor proporcionou para você alívio. O Senhor tirou este peso que você estava sentindo sobre. Existiam pessoas que estão aqui, que estavam sentindo um peso sobre os seus ombros, de tanta luta, de tanto conflito, mas hoje o Senhor te curou. Hoje o Senhor tirou este peso das suas costas, dos seus ombros. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar, mas antes de encerrar, eu quero convidar você que veio participar do culto por meio de um convite, e você sentiu de maneira poderosa Deus falando com você, e quer conhecer esse Deus. Talvez existam pessoas aqui que se distanciaram de Deus e veio para o culto, estão distantes, afastadas, mas querem se reconciliar agora. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você que está sentado do lado dessa pessoa, me ajude agora. Convide essa pessoa para aceitar a Jesus, para entregar a vida a Cristo. Convide essa pessoa para entregar a vida a Cristo. Você que ouviu essa mensagem, eu quero te convidar agora, em nome de Jesus. Levanta a sua mão onde você está. Você que quer tomar uma decisão, levanta a sua mão, mantenha a sua mão erguida. Aonde está a primeira pessoa? Talvez nesse momento você está sentindo essa guerra, você não consegue se mover, mas em nome de Jesus eu quero profetizar a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Você que quer tomar uma decisão, glória a Deus. Levante a sua mão ou saia do seu lugar. A primeira pessoa está vindo, glória a Deus. A segunda pessoa, você entendeu? A segunda pessoa está vindo ali no corredor, acenando, aleluia, glória a Deus. É a graça que faz isso, é a graça do Senhor que faz isso. A terceira pessoa, onde está você que entendeu essa mensagem, que compreendeu essa mensagem, aleluia, e quer tomar essa decisão? Aleluia, você ainda está travado no seu banco, mas sabe que Deus falou com você. Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa, onde está você? Existe a terceira pessoa. Você sabe que você precisa tomar essa decisão. Você sabe que precisa mudar algo na sua vida. Eu quero te convidar agora a tomar essa decisão diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aonde está a terceira pessoa? A terceira pessoa, aonde está, em nome de Jesus? Eu sei que há a terceira pessoa, e você sabe que o Senhor, Ele está falando com você, porque Ele não desiste de você. Essa é a oportunidade, o momento, é o seu momento com Deus, é o seu momento com o Senhor. Aonde está você? Você é especial para Deus. A sua história de vida não influencia a decisão que Deus tomou ao seu respeito. Em nome de Jesus, eu vou convidar pela última vez. Se você não consegue se levantar, mas você pode estender as suas mãos e dizer: eu estou aqui, eu sou essa terceira pessoa, eu quero tomar essa decisão. Meu irmão, minha irmã, me ajude nesse momento. Olha para a pessoa que está do teu lado, de forma delicada, e diz para ela: você já tomou a sua decisão diante do Senhor? Você já fez essa decisão? Você gostaria de tomar essa decisão? Eu vou com você lá na frente, eu te ajudo. Talvez ela não veio, porque ainda não encontrou esse apoio, e você é essa ferramenta de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O céu está em festa. O inferno acabou de perder 3 vidas preciosíssimas. Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor. Ele não desiste de você. Aleluia.
foi, Josué. Vai orar. Compreende o seu caminho. Aleluia. O amor não